Comigo aqui no estúdio, a presidente do PSDB, prefeiturável, Fran Assis Correia. Boa noite. Boa noite, Pedro. Que prazer mais uma vez aqui participar do seu programa com essa equipe que eu amo. Em nome da equipe toda, falar da Carlinha, né, gente? Tá bom. Mulher, representante aqui dentro, corintiana. Pois é, falaram que você tem cara de São Paulino. Aonde, Pedro? A Carla que falou. É porque não me viram participando de uma briga, né? E no estádio. Você estava no estádio ontem, né? Eu estava prometendo já, viu, de levar a Sofia. A aluna outro dia convenceu o pai levou. Agora, dessa vez, a Sofia me convenceu e fomos. E foi bem gostoso, viu? Legal. Ô, Fran, queremos falar de política com você. Perdão, há um rumor. Minha voz falhou. Perdão. Há um rumor que o MDB estaria com você também. Pedro, você sabe que a gente vem... Até hoje saiu uma notinha aí, né? Que eu tô assim um pouco aí, sumidinha, mas trabalhando bastante nos bastidores. E realmente, na verdade, eu nunca parei de trabalhar nos bastidores, porque quando você cria um projeto como nós criamos, o meu grupo criou, eu não vou falar a Fran, somos todos nós que estamos envolvidos nessa mudança dentro da cidade de Guarulhos. Todos os dias eu tenho alguma coisinha para falar sobre o que nós estamos planejando para 2024. E, obviamente, dentro de qualquer projeto para 2024, vem essa conjuntura de partidos. E o MDB, sim, eu fico muito feliz pelo presidente nacional, presidente estadual e todo o grupo do MDB. Estive recentemente conversando com o prefeito Ricardo Nunes, uma pessoa assim, né, que está fazendo um ótimo trabalho na cidade de São Paulo. E eu fico muito feliz que eles colocaram essa responsabilidade também, né, com a Fran Correia aqui na cidade de Guarulhos, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer um trabalho bem bonito no MDB. Mas não é só o MDB que a gente, se é essa a sua próxima pergunta. União Brasil, né? Nós temos aí hoje, bom, eu tenho um partido, né, faço parte de um partido, defendo ele de todas as formas bem tranquila, que eu possa defender, trabalhar, venho estruturando cada vez mais a sigla, o PSDB. Tem União Brasil, que o Eli está à frente do partido e junto com o vereador Laércio, né, que faz parte da bancada do União. Então, de cara, nós já temos aí 2 partidos, com o MDB, o terceiro partido, mas nós temos ainda algumas surpresas, ainda mais algumas, no plural, siglas que futuramente vão aparecer por aí, em cima dessa credibilidade que essas pessoas que fazem parte de outros partidos que não são esses que eu acabei de citar os nomes, estão confiando no nosso projeto, Pedro. Agora, Fran, o PSDB está federado com Cidadania. Sim. Inclusive, o secretário de governo americano é filiado ao Cidadania. Como é que fica essa situação em Guarulhos? Ô Pedro, eu, por enquanto, eu estou no comando. Não posso dizer nada daquilo que eu não estou vendo acontecer. Até acredito que as pessoas que estão fazendo parte do Cidadania, né, ou que faziam, enfim, não sei nem como falar agora, eu tenho certeza que eles vão trabalhar e procurar fazer o melhor também nesse novo cenário. Mas, por enquanto, qualquer um que falar qualquer coisa é chutar e ver o que vai acontecer. Eu não posso chutar. Eu sou presidente do PSDB e não recebi nenhuma notícia diferente disso para mim. Nada, nenhum outro tipo de direcionamento dentro do meu partido. Então, estou seguindo, respeito a hierarquia dentro do meu partido. Aliás, tenho simpatia muito grande, tanto por os mais antigos, quanto os que estão entrando agora. Então, eu estou tranquila, Pedro. Geraldo Maria, sou fã do seu esposo Eli Correia. Tá certo. Obrigado pela audiência. Agora, Fran, como é que está o governo Guti, na sua opinião?
Ai, eu tô já naquele meu último suspiro, assim, de não ver a hora de terminar esse governo, Pedro. Não é só Porque você, não. você, não é segredo, não é hipocrisia, não é clichê. Vocês sabem do amor que eu tenho por Guarulhos, pelo respeito que eu tenho pela minha cidade, porque é a minha cidade, é a cidade que, sabe, que eu torço para que dê certo. E eu estou vendo esse mandato, quando ele se completar 8 anos jogados fora. 8 anos sem nenhum tipo de esperança. Às vezes, eu vejo algumas pessoas aqui inclusive no seu programa, e citando coisas maravilhosas que aconteceram nesse governo. Não, Pedro, eu não vou escrever quando eu assisti essa entrevista, quando eu assisto essas entrevistas e algumas pessoas, inclusive aqui, citando essa maravilha toda que está enxergando dentro do... Me coço o dedinho para mandar mensagem ali e torcer para que você leia a minha mensagem. Mas eu respeito até, porque... É uma utopia tão grande dessas pessoas, para não chamá-los de mentirosos, de chegar aqui e falar coisa que não existe, porque só se for cego. Nós estamos passando por problemas tão sérios dentro da cidade. Eu recebo tantas denúncias, Pedro, mas tantas denúncias que você não tem noção. Desde contas com valores milionários, que a gente tenta investigar e ver até onde isso é verídico ou não, como contratos e mais contratos ilícitos. Um dos contratos que eu não paro de receber denúncia é sobre a linda e tal iluminação que todos estão, do governo Guti falando de boca cheia. Espero realmente que tudo que eu estou recebendo, como denúncia, que seja mentira, porque aí receber esse tipo de denúncias e enxergar como também se iniciaram como denúncias em relação às crianças, Pedro, você está sabendo eu estou investigando, eu vou tentar ir muito a fundo disso, e eu chamo você, mãe, que se estiver passando por essa situação que eu vou citar agora, me procure via direct, não tem problema nenhum, e vai ficar em off e nós vamos conversar. Mas parece que são quase 6.000 crianças sem vaga nas escolas. Nós estamos falando de crianças de 4 a 6 anos de idade, Pedro. Quem é a pessoa que vai gritar dentro dessa cidade e deixar bem claro aí fora que está tudo errado? Será que precisa dar um de louca, de subir no trio elétrico, de passar pelos 4 cantos da cidade? Porque eu aponto o dedo para a gestão, eu aponto o dedo para as coisas erradas. Outros tipos de assunto que não seja gestão não me interessa, mas a gestão me interessa muito, porque essas pessoas chegam no meu escritório, chegam nas minhas redes sociais, e eu não vou assim, por pior que eu enxergue essa gestão, eu não vou conseguir compreender se caso essas denúncias dessas crianças fora da escola de 4 a 6 anos de idade forem verdades, Pedro. Um outro ponto que está se levantando muito aqui nos meus bastidores, e a gente tentando também descobrir, levantar se tudo isso é real, se não é real, é esse banco GRU, né? Não sei, muitas coisas... É uma forma do cidadão contrair dívida. Muitas coisas estão chegando para mim em relação a isso, que nós também vamos atrás dessas denúncias, eu fico muito feliz quando as pessoas, elas mandam para a gente levantar a informação, porque já começa assim, já é correta aí, ó, levanta, Fran. Não tá nem, levanta para mim a informação. E eu tomo muito cuidado também para não afirmar está acontecendo isso ou está acontecendo aquilo, mas nós vamos entender o que está acontecendo. Isso eu prometo para a população de Guarulhos, que ninguém, assim, que passar por nós, que tem alguma culpa em alguma coisa, vai ficar impune, porque eu não peço nada em troca para mim. Eu não preciso participar de qualquer tipo de jogo que seja um jogo sujo. Eu gosto de jogo limpo. É que nem quando falam sobre a pavimentação na cidade de Guarulhos. Gente, pavimentação, estão querendo enganar quem também? Não, foram feitos milhões e milhões de
empréstimo. Dívida. Empréstimo, dívida. Que você, guarulhense, vai pagar esse empréstimo e vai saber lá de que forma que isso daí vai voltar para nós de prejuízo. E aí, como que você pega 250 milhões de reais para fazer asfalto? É aquela velha política. Então, quando você me pergunta tudo isso para te responder, como está o governo Guti? Dando milhões de passos para trás. E nós precisamos, de qualquer jeito, renovar essa turma toda que está aí, renovar. E agora vocês já entenderam, né, que não é apenas a idade, é a cabeça, não é a idade. Tenho certeza que o eleitor entendeu isso sofrendo, né, Pedro? Olha só, amiga vereadora, nossa amiga, né, vereadora Carol Ribeiro, a Barbie. Pedro Notaro pergunta para minha presidente e amiga Linda Fran Correia se ela vai vir a ser a nossa prefeita. Olha, Carol, você está fazendo parte de várias reuniões e participando dos nossos futuros projetos aí que nós queremos concretizar dentro da cidade de Guarulhos. E você já percebeu que o nosso grupo, ele tá gordinho, apesar de você estar cada vez mais emagrecendo, mas o nosso grupo, ele tá inchando, ele tá ficando forte. E uma coisa legal, Pedro, que está acontecendo na cidade, não sei se você está percebendo isso nos bastidores, existe um grupo que mesmo que sejam adversários, mas não inimigos, sim, mas nós estamos muito unidos aqui do lado de cá. Eu acho que o próprio PT, ele é importante, né, para a nossa democracia, por todo o processo dentro da cidade de Guarulhos. Temos o Lucas Sanches, que é um jovem candidato, porém com uma cabeça muito diferente do jovem que está aí. Eu acredito que... Jovem, né? 39 anos. Agora não é mais, né? Ele está querendo se passar, às vezes... Põe o bonezinho para trás ainda, mas já deu, né? Mas quando se elegeu, usou muito isso, e o Lucas, ele vem de uma forma diferente, enfim. Agora, engraçado, aquela foto do Lucas com o Bolsonaro não repercutiu tão bem como eu imaginava. Porque, na verdade, o Lucas, eu não acho que o Lucas, ele precisa, né, do Bolsonaro, do eleitor do Bolsonaro, no sentido para que ele seja visto. Ele precisa, sim, como eu preciso, como qualquer outro pré-candidato precisa da confiança de qualquer eleitor, da direita, da esquerda, enfim, do centro. Mas o Lucas, ele tem um trabalho hoje que ele aparece independente do voto da direita e da esquerda. Ele sempre foi um menino que lutou muito, como os candidatos hoje que nós temos aí à cidade, não aqueles que estão ligados ao prefeito Guti, porque tem gente que quer se deslocar, né, se decolar, como que é? Descolar do prefeito Guti, mas não vai conseguir, porque é candidato do Guti. Ô, produção, deixa eu ver aquela pergunta do Marcelo Lousada, que vai resumir muitas perguntas e rumores. Fran Correia, você será candidata a prefeito ou será vice de alguém, como muitos estão vendendo por aí, ou circulando por aí? E há muitos petistas dizendo que você seria o Geraldo Alckmin de Guarulhos, ô Fran. Olha... eu sempre admirei o Geraldo Alckmin, né? Sempre foi um grande gestor e esteve à frente do governo do estado de São Paulo fazendo um grande trabalho. Me comparando ao Geraldo Alckmin, eu não estou ficando triste, não, estou ficando feliz. Ele foi fundamental para a vitória do Lula. Exatamente, ele fez um trabalho muito grande. Ô Pedro, hoje eu estou fazendo o meu projeto, o meu grupo, e convidando quanto mais pessoas puderem estar dentro desse círculo que eu estou criando. Eu não tenho absolutamente nada contra os candidatos da esquerda que estão ainda se decidindo para ver quem que vai tomar essa vaga aí para ser o candidato. Como não tenho nada contra aos candidatos que se colocam aí do centro-direita e me dou muito bem com todos eles. Aqueles que eu não admiro são aqueles que estão concordando com aquilo que está de errado aí. Então, sobre essas pessoas que eu não tenho nada contra, eu acho que tem um futuro tão grande ainda para a gente chegar aí para o ano que vem, tantas coisas para acontecerem, para depois pensar se nós vamos nos unir desta forma que as pessoas estão falando. Eu só corrigindo uma palavra do meu amigo Marcelo, obrigada pela pergunta, Lousada. Tô te devendo, né, um café e você me devendo um almoço. Vamos lá.
Mas corrigindo um pouquinho, você está falando sobre vendendo por aí. Eu acho que é o desejo que está acontecendo por aí. Existem pessoas da esquerda que estão desejando muito, de repente, uma junção diferente para o partido, porque eles viram que no governo federal isso deu certo. Exato. E existe um desejo também, uma vontade desses outros candidatos da centro-direita se unir. Eu tive um resultado positivo. Eu vi aqui, nessa semana mesmo, você comentando sobre o resultado do Wagner e cometeram um erro de falar assim, não se repetiu isso. Se repetiu, eu não pensei na hora. E o Rabi, nem se ele pensasse, ele ia citar. E aí, o que acontece? Eu tive esse resultado que foi maior ainda do que o Wagner, para você ver como naquele momento do Wagner a cidade já queria isso, no meu momento já queria mais ainda, mas é que às vezes o que faltou, Pedro, para ter essa vitória? Exatamente essa junção de pensamentos um pouco diferentes, mas que queiram chegar no mesmo objetivo. Então, por que não, lá na frente, a gente pensar em algo sobre isso, né? Pedro, que a Fran Forno Pimenta está com ela. É do bairro dos Pimenta, é isso, Marcos Vinícius? Foi eu que entendi, pelo menos. Ô, Fran, eu quero falar de um assunto que você viu, testemunhou. E nós tivemos uma ação recente da Polícia Federal na Prefeitura de Guarulhos, na Secretaria de Educação, cestas básicas. E nós comentamos que em 2020, durante a eleição... Foi um escândalo. Foi um escândalo. Foi um escândalo. Foi uma farra. Eu fiquei horrorizado de como desrespeitar a legislação eleitoral. Mas, ô Pedro, eu estou vendo ao longo desses 6, quase 7 anos aí, um desrespeito 100%. Até pela falta de pessoas na oposição. Eu estou sentindo falta de pessoas na oposição que realmente encarem as coisas que estão acontecendo aqui na cidade e que coloquem isso a público e que vá para o MP e que, se não for o MP aqui em Guarulhos, que vá em São Paulo, mas que faça alguma coisa. Porque os escândalos, eles estão acontecendo, só falta falar diariamente. Nós sabemos de vários, dá para fazer uma lista aqui. Os ovos de Páscoa, não foi um outro escândalo? Foi. Mas a gente, você imagina, é muito trabalhoso para você ir atrás dessas notícias, de você saber se isso é real, se isso não é real. É trabalho. E nós temos poucas pessoas aqui do lado de cá. Mas eu não desisto, não. O hospital de campanha, também investigado pela Polícia Federal. Aquela tenda do SECAP na época do Covid. O hospital de campanha. Isso, exatamente. Desculpa, e Pedro. as máscaras. As máscaras. Mas eu acho que futuramente as coisas vão indo se decifrando. O Marcelo escreveu que seus votos são importantes para definir a eleição. É isso? Tem peso realmente. Seus votos, Fran, definem uma eleição e é por isso que muitos querem você junto a eles. Eu tenho... Verdade, tá certo. Excelente colocação sobre a oposição, Josi Freitas. Porque teve uma época, né, Pedro, não quero me colocar aqui como velha, aliás, me elogiaram tanto hoje aí, né, mas eu não quero me colocar como velha, mas a gente fez parte, velho Pedro. Não, mas eu fiz parte aí daquela Câmara, nós tínhamos uma Câmara, né? Nossa. Gente, que era gostoso de você ir lá para a Câmara para assistir. Eu, menina, eu sentava lá e ficava vendo aquela discussão toda. Muitos diziam até que era um teatro, mas independente se era ou se não era teatro, isso fazia com que o eleitor observasse o que estava acontecendo. Então, é importante para que isso aconteça nos dias de hoje e a gente não vê isso. Você viu o quê? 2, 3 nomes ali, Pedro, falando sobre o que está acontecendo na cidade? Então, assim, a gente sente falta, mas eu tenho tanta esperança ainda para... Eu acho que essa coisa de mudança de número de candidatos dentro do partido vai fazer uma diferença tão grande. Muito. A seleção já vai começar dentro do partido. Vai começar dentro do partido. Dentro do partido, não tenha dúvida. Dentro do partido já vai ser para conseguir vaga. E eu estou muito feliz pelas mulheres que estão vindo me procurar para serem candidatas. Eu nunca tive tanta procura de candidata mulher, Pedro. Vai ser um grupo bem gostoso. Até pela quantidade de partidos que eu terei nas mãos, eu preciso de você, viu, candidata mulher? Você feria a Carla para mim?
Nossa, mas a Carla então vai ficar no meu partido, tá bom, Carla? Então, Eu não te empresto pra ninguém. Se ela ganhar, eu vou ser o chefe de gabinete, tá bom? Tá bom. Franco Correia no Executivo, o pessoal está perguntando, bom, eu acho que você já respondeu, né? Que há um rumor de ser vice do PT, já respondeu isso. O que eu entendi, Franco, você não vai estar com a máquina de jeito nenhum, né? Não, eu não posso estar com um governo que eu não aceito do início ao fim, do que eu estou vendo até hoje. E não vou me juntar a ninguém que fez parte desse governo durante o tempo todo, comeu do prato do Guti o tempo todo, e esteve defendendo o nome do Guti o tempo todo, e agora vem querer cogitar de ser candidato falando que não é do governo Guti. E aí com certeza vai vir aquelas coisas. Tem um que fala que vai ser porque vai ser apoiado, não sei por quem, e tem outros que falam assim, eu vou ser porque o Guti não cumpriu comigo em determinada coisa, então agora eu vou ser candidato. Pelo amor de Deus, né, Pedro? Desse tipo de gente, eu quero distância há muito tempo. Aliás, eu ia perguntar para você tem até tinha uma proximidade com o vice-prefeito Jesus, né? E como é que você observou essa mudança dele? Mudança não, está a caminho do Podemos, né? Na verdade, eu acho que realmente o Jesus, ele mostrou uma competência dentro da estratégia política, da articulação política, porque quando todo mundo tem medo de dar um passo independente do Guti, ele foi lá e mostrou essa independência, até porque ele não tem uma certa sobrevivência, na minha opinião, estando aliado a esse grupo do prefeito, que já de cara não o escolheu para ser o sucessor, então ele precisava de um caminho, e eu tenho certeza, Jesus, que a igreja deve ter feito milhares de orações para você tomar essa atitude, porque realmente agradeço as orações que você abriu os olhos e falou assim, eu preciso seguir o meu caminho, porque ficar do lado desse governo que é completamente errado, não tem como. Então, agora tem que montar o grupo, acho que ele vai sofrer uma pressão para esses candidatos que querem entrar no partido dele e uma pressão até daqueles que querem sair hoje do Podemos, porque hoje, na verdade, vamos ser sinceros, todo mundo quer sair do Podemos. Talvez eu ouvi falar aí que o Geleia quer entrar, mas tirando o Geleia, o resto todo quer sair. Já saíram. Então, porque agora eles estão olhando o Jesus como o não candidato do Guti, ou seja, contra a candidatura de quem o prefeito vai indicar. Então, como é que os que têm cargo lá vão ficar dentro do partido do Jesus? Que bom isso para ele vai ter até uma abertura melhor. Conhecendo o Guti, ele não vai aceitar facilmente, não. Não. Agora, o Jesus, na sua opinião, é candidato a prefeito ou é candidato a vice? Não, se fosse para ser candidato a vice, ele estava lutando ao lado do governo, da base do governo, para ser o vice do americano, do George Wilson, ou sei lá de quem. Não, ele fez toda essa caminhada para ser candidato a prefeito, até porque é o sonho dele, o objetivo dele, desde quando ele me deixou, largou o nosso grupo, o objetivo do Jesus era ser vice do Guti, vencer a eleição ao lado do prefeito e o prefeito o indicasse para sucessor. Então, ele não vai deixar de seguir os planos dele, na minha opinião. Mas a partir do momento que ele foi nomeado secretário de Cultura, ficou claro ali? A partir do momento que isso aconteceu, ficou claro que o Guti não respeitou a vontade do Jesus. Exato. Mas o Jesus não deixou de continuar tendo essa vontade de ser candidato. Agora, de fé, né? Foi, de uma certa forma, traído lá dentro, né, gente? Não, eu falei na época. Gente, vice-prefeito do status do Jesus tinha que ser secretário de Educação, não secretário de Cultura. Ele deu secretarias muito mais importantes para pessoas que estiveram ao meu lado durante várias eleições, como, por exemplo, o Tiago, que esteve conosco, que apoiou ele em 2018. Tiago Surfista? Que esteve comigo, deu uma secretaria melhor para ele do que deu pro Jesus. Bruno Gersósio? O Bruno, mas o Bruno ainda esteve com ele lá desde o início, e aí, de repente, ele viu que ele tinha... Né, que merecer isso daí, esse espaço. Agora, o Jesus... vamos lembrar uma coisa. O voto do Jesus é dele.
é dele, é da igreja. Quando eu falo é dele, é da igreja. O voto da Fran é meu. Seu. É meu. Eu fui lá, eu conquistei, eu consegui. O voto do Lucas é do Lucas, sem máquina na mão. Eu, sem máquina na mão. O voto do PT é dele, por conquista dele, não faz parte da máquina aqui, é dele. O voto do americano, o voto do Thiago, é um voto muito linkado ao governo Guti. É linkado. A campanha dos candidatos a deputados do governo Guti, eles tiveram toda a força da máquina. Toda a força da máquina, tá bom. E sem a força da máquina, qual é o voto que tem na rua? Porque aquele voto que pingou na urna, aquele voto que foi lá, que acabou de colocar o asfaltozinho, né, as pedras ali, olha, fulano de tal, eu coloquei a pedrinha pra você, agora vem aqui, vota pra mim. Esse é o voto da máquina, não é o voto conquistado ali no discurso, olho no olho, porque realmente você tá mostrando algo importante pra cidade, o eleitor tá confiando em você, o voto não tá sendo comprado. Então, o voto individual, e isso nós temos que fazer muita quando vem essas pesquisas, né, Pedro? Que agora é um show de pesquisa. Quando essas pesquisas chegam, é isso que nós temos que avaliar. Mas e fulano tal, sem a máquina, ele vai ter o voto que ele mostrou agora em 2022? Não necessariamente, porque agora já não tem mais o poder da caneta lá na mão, que fica mandando fazer as coisas na rua, no bairro, isso, aquele outro. Então, enfim. Eu sou da opinião, seja quem for o candidato da máquina, vai ter 20%. O PT também já sai com 20%. E a terceira via também tem uns 20%. Então, quem souber agregar mais, né? Aí é que, por isso que existe segundo turno também, né? É verdade. Tá, o Cláudio Júnior, que é você, prefeita de Guarulhos. Alguém me disse, é verdade, viu, Fran? Você tem que aparecer mais vezes, o seu discurso é muito bom. Você se comunica muito bem. Estamos com você, Fran, um abraço. Pedro, parabéns, obrigado, hein? Jonathan Pimenta. Tá certo. Eu acho que o bastidor, o Pedro, ele está trabalhando de uma forma tão escondida, né, no silêncio, mas está trabalhando muito bem. Eu acho, em 2016, o nosso amigo Veronese, ele tentou muito fazer isso. Ele tentou muito fazer um grupo, e desse grupo, né, sair uma pessoa e dar certo. E outros momentos também tentaram fazer isso e nunca deu. É a primeira vez que eu enxergo, nesse meu tempo de vida pública aí, que eu acompanho, né, não necessariamente sendo candidata, mas que acompanho a política de Guarulhos, eu vejo isso dando certo. E eu tenho certeza que vai dar certo. Até 2024, nós estaremos muito unidos por um único ideal. É tirar toda essa galera que está aí, fazer um limpa na cidade, para que o guarulhense volte a respirar. Eu tenho muita esperança disso. Agora, Fran, na sua percepção, quem será o candidato à máquina? Pelo Guti, ninguém. Porque ele é tão, Nem o assim... americano? Ele é tão ele que, para mim, tudo que ele tá fazendo é tudo um pouquinho até de, sabe, sei lá, teatro. Eu acho que desde o início já havia esse acordo dele com o Jorge Wilson, o xerife, desde o início, e ele foi dando esperança até para um ou para outro, até para que houvesse essa confusão, e ele ficar um pouco fora, um pouco assim, sabe, sem participar dessa escolha. Então, para mim, sempre foi o xerife. Agora, a pergunta é outra. Não é quem é o candidato do prefeito, e sim a pessoa que já estava certa com o prefeito lá atrás para ser candidato em 2024, ele será candidato? É essa a pergunta. Mas eu vejo, por exemplo, o americano já está com uma agência de comunicação. Você vê alguns vídeos produzidos profissionalmente. E o meu desafio para o americano, ele tem que ser candidato e sair do terceiro lugar e ter mais do que 60 mil votos, para falar que foi melhor do que eu. Fran Correia, sabe o respeito que tenho por você? Estou observando tudo que todos estão falando e fazendo. Marcelo Lousada, possível candidato a vereador, sem partido ainda, né? Como sem partido? Como?
Ele não está no União Brasil? Marcelo, você está... Não, Marcelo, você está no União, você toma atento aí, rapaz, e fique quieto no seu canto, hein? Tá certo. Larga um pouco o Gucci aí, deixa ele, hein? Deixa ele, fica com ele até abril do ano que vem, aí depois você sai. Tá certo, Fran. E Rafael Zamprônio, que vocês falaram aqui. Rafael Zamprônio, eu vi o seu colega de bancada aqui falando dele. Poxa, tem que ter um respeito porque eu achei assim um pouquinho, de repente, ele tá... Cadê ele? Gente, o Rafael Zamprônio foi um super vereador, teve uma super votação na raça, porque esse rapaz, ele não faz boca de urna, então foi na raça, voto dele, e não só o Marcelo eu gostaria que ficasse no nosso grupo, convido aqui ao vivo, como eu quero muito o Rafa Zamprônio aí comigo, fazendo parte. O Rafa tá no PSB? Não sei ainda como que tá a situação dele lá, também nem me importa, ele tem que pensar o que ele vai ser daqui para frente agora. Verdade. Obrigado, Fran Correia, pela presença, até uma próxima oportunidade. Obrigada, viu, Pedro? Obrigado. Me convide mais, senão eu fico com ciúmes, não hein? Não é por falta de convite, não, hein? Combinado. Tava no seu pé desde semana passada, você sabe disso. Para, Pedro. Ponto final da edição de hoje, tenham todos uma boa noite. Obrigado a todos que me cumprimentaram e até amanhã.